Olá, tudo bom com vocês? Bom, ficou uma pergunta recentemente foi: afinal, quem é mais forte? Ronnie Coleman, Bitelo, Anatoly ou depende? Essa foi a enquete que eu fiz aqui no canal e gerou uma boa discussão mentalmente aqui comigo. Bom, antes de a gente falar inicialmente da força, quem é mais forte, a resposta é depende. Porque existem diversos tipos de força em questão. E a em questão que a gente está levantando, né, inicialmente seria a Powerlift. Powerlift de modo resumido, tá, rapaziada? Por quê? O powerlift ele tem mais a ver com força absoluta. Então, é a quantidade de peso que você movimenta em relação ao peso, né, de modo geral, o chão, vamos dizer assim. Então, no powerlift, por exemplo, o Bitelo seria mais forte, porque ele consegue fazer um terra com 400 quilos, consegue fazer um supino com 200, sei lá, não sei nem quanto que foi, consegue fazer um agachamento super pesado. Então, peso total somado, seria no powerlift o Bitelo sendo campeão. Então o Ronnie Coleman ficava em segundo, talvez, e com certeza o Ronnie Coleman em segundo, a Nathalie em terceiro. Só que aí, tem um detalhe, né? O powerlift define em três coisas: agachamento, supino e levantamento terra. Soma os três, o peso máximo, e assim você vê o peso total, a força total bruta. Só que a gente tem também a calistenia, né? Que é o referente à força relativa. Então, por exemplo, vamos supor que tenha duas pessoas, uma de 150, que seja o Bitelo, e uma que seja o Anatoly, com 75 quilos. Modo representativo, tá? O Bitelo tem o dobro de peso do Anatoly, nesse exemplo. Só que, supondo que o Bitelo pegue 200 quilos num levantamento terra, ou seja, ele tem 150 e levantou 200 quilos, certo? Então a diferença de 150 para 200 é muito pouca. Agora, vamos supor que o Anatoly pega de 75 quilos, ele pega 150 quilos. Afinal, quem é mais forte? Em força relativa, o Anatoly está levantando duas vezes o peso dele, enquanto o Bitelo está levantando 1,3, 1,4. Entende? Então, em questões de força relativa, nesse caso, o Anatoly levaria melhor, por conta exatamente dessa questão de força relativa. Só que a gente não pode esquecer também que tem a força funcional, que seria mais ou menos nas competições de Strongman. Rapaziada, lembra que o Bitelo, ele derrubava a parede dando tapa? É uma força funcional, força que você usa no dia a dia, não que a pessoa vai usar no dia a dia derrubar uma parede com tapa, né? Mas aqui, por exemplo, eu separo o Strongman porque ele define a questão de força funcional, que é, por exemplo, você pegar uma pedra do chão, redondo, pesadona, de cento e poucos quilos, levantar e passar por cima do tronco. É você fazer, por exemplo, esse exercício que é Farm Wall, se eu não me engano, eu não lembro qual é o nome, que você pega dois pesos de lado, como se fosse duas sacolas e sai andando a maior distância possível. Tem aqui, por exemplo, o exemplo do Ed Hall, que ele está puxando uma coisa na corda, que é uma força funcional. Você pode observar, por esse primeiro exemplo, o cara está levantando um peso absurdamente pesado, só que você observa que está quase na altura do joelho do cara, e não do chão, como seria no powerlift. Então, a força funcional a gente levaria também no Bitelo. Bitelo, talvez ali Ronnie Coleman, depois Anatoly, seguindo os três que a gente utilizou. Óbvio que se a gente for pegar exemplos isolados, sempre vai ter alguém muito maior que os três. Porém, agora, se a definição de ser forte é ser musculoso, a gente tem que falar do fisiculturismo, que aí não tem como. Aí o Ronnie Coleman dispara na frente. Se você olha para alguém e fala, esse cara é fortão, mano, sem nem conhecer o cara, muito provavelmente você está referindo à quantidade de massa muscular, o baixo volume de gordura e a estética de modo geral. Então, nesse quesito, quem que é o mais forte? Obviamente o Ronnie Coleman, porque o cara é absurdamente volumoso em massa muscular, com um percentual de gordura extremamente baixo e, pô, estético pra caramba. Então, nesse aspecto de ser forte visualmente, Ronnie Coleman, indiscutivelmente. Ronnie Coleman, talvez ele Bitelo por conta da quantidade de massa muscular, né? E depois a Nathalie. Mas indiscutivelmente seria Ronnie Coleman, por conta da questão de massa muscular. Porque, olha, a gente olha para um cara desse aqui, a gente vai falar o quê? Que esse cara aqui é muito forte. Forte independente da quantidade de peso que ele levanta. Você olha para um cara desse daqui, o Nick Walker, por exemplo, ou o Big Ramy, você fala, esse cara é muito forte. Se você vê o cara na rua desse jeito e vê o Anatoly desse jeito, você fala, esse cara é muito forte. Dá uns 3 isso aqui para o Anatoly, 33 Anatoly para dar um desse. Entende? Só que às vezes em questão de força absoluta, força relativa, força funcional, são coisas totalmente diferentes. E por fim, eu separei aqui a força mental, vamos dizer assim, né? A resiliência.
indiscutivelmente, dentro desses três, a gente não pode negar que o Ronnie Coleman foi o mais forte de todos, tá? Por que, rapaziada? Por que ele foi o mais forte mentalmente de todos? Quando a gente pega os vídeos antigos do Coleman, quando a gente pega a história do Coleman de modo geral, ele é um cara que tava sempre mastigando ali na dor, né? Sempre ao extremo em fisiculturismo, com baixo percentual de gordura, sempre em competição, com pressão enorme na cabeça. E ele sempre estava ali, mesmo machucado, treinando. Tem o clássico agachamento dele, que ele, se eu não me engano, machuca mais ainda as costas dele, no meio de um agachamento e faz mais uma repetição. Ou seja, o cara tem que ter uma resiliência na cabeça dele. Ele tem que ser resiliente, ele tem que ser focado, ele tem que ter uma força mental para, mesmo estando todo machucado, cheio de lesão, continuar treinando para no final do ano subir no Mr. Olímpia. E, cara, fazer isso durante 8 anos seguidos, basicamente, às vezes até mais, porque ele teve uns campeonatos natural, é algo absurdo. A resiliência do cara é absurda. Então, aqui, a gente tem questão de força absoluta, Bitelo. Se a gente for em questão de calistenia, né, de força relativa, acredito fortemente que o Anatoly. Se a gente for em questão de strongman, né, que é força funcional, Bitelo. Se a gente for em questão de fisiculturismo e resiliência, Ronnie Coleman. Então a competição ficaria 2 para Bitelo, 2 para Ronnie Coleman e 1 para Anatoly, por questões de depende. A força é relativa, a força de cada um é relativa. Então, caso alguém pergunte para você, você é forte? A sua resposta tem que ser depende de qual parâmetro, tá bom? Então, deixa o like, se cuidem.